Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu computador online e hoje eu vou responder um questionamento muito comum aí entre seletistas, pessoas que viram PJ, né? Na verdade seria como calcular e propor uma remuneração justa a um empregador que deseja aí contratar os seus serviços como PJ. Esse é um assunto que tem bastante acessos lá no nosso blog e nós achamos que seria adequado colocá-lo aqui no formato de vídeo. E é isso, vamos lá? Bom, nós temos um artigo específico lá no blog do meu contador online que seria CLT ou PJ, qual é a melhor forma de trabalho. E lá nós descrevemos realmente que não tem essa questão de ser melhor, realmente cada caso é um caso, tem pessoas que se adaptam a ser PJ, tem pessoas que se adaptam a ser seletistas mesmo. Para entendimento desse vídeo, o ideal é que você tenha um entendimento prévio dos conceitos que eu descrevo lá nesse artigo. Então, dá uma olhadinha lá no artigo que ele realmente está muito bom. Bom, em relação a essa questão de mudança de CLT para PJ, nós temos um questionamento que ele foi... Muitas pessoas, na verdade, se identificaram com ele e ele está lá no artigo, inclusive vou deixar aqui o link para vocês acessarem, e seria mais ou menos assim. Tudo bem, então ser dispensado e contratado como PJ com o mesmo salário não compensa. Como fazer o cálculo para propor ao empregador um salário mais vantajoso, né? Uma remuneração que seja mais vantajosa? Bom, primeiro a gente precisa realmente entender o conceito lá atrás. Quando você é PJ, você não recebe um salário, na verdade você recebe um honorário referente ao seu serviço. Mas isso é só questão de definição mesmo. Mas, enfim, então como realizar esse cálculo e fazer essa proposta? Na verdade, o primeiro passo é você identificar o quanto custa para a empresa, quanto custa o empregador, qual é realmente o valor que a empresa precisa disponibilizar para mantê-lo na empresa enquanto empregado. Para isso, nós temos uma calculadora, né? Na verdade é uma planilha de Excel, onde você informa o seu salário e os benefícios que você recebe mensalmente, então vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Nessa planilha você consegue inserir essas informações e você tem lá o saldo final do quanto que você custa anualmente para essa empresa. Eu vou deixar aqui para vocês também esse comparativo, mas nós colocamos aqui um exemplo de uma empresa, né, na verdade de uma pessoa que ela era empregada de uma empresa e ela tinha um salário mensal aí de 3.000. Lembrando que esse valor você consegue alterar nessa calculadora, você consegue colocar o seu salário atual e você consegue fazer as simulações lá do modo que você desejar. Mas colocando aí um salário base de 3.000 e com informações como vale refeição, que seria o gasto médio mensal aí de 382, assistência médica também mensal de R$120, o valor de vale transporte, né, que seria um valor médio aí de R$193,60. E nós conseguimos colocar essas informações de forma anual, né? Então, de acordo lá com a planilha, se você coloca aqui R$3.000, ele já multiplica isso por 12 e coloca lá como 36.000 no caso, né, que é esse valor anual. Tem a informação dos benefícios anuais também, que seria 8.347. Tem os descontos anuais também, que seria INSS, IR, né, de acordo com esse tipo de salário. Tem salários que não tem desconto de IRRF, menor que 1.903 não teria esse desconto, se tiver algum dependente também não tem esse desconto, realmente precisa verificar se na sua folha de pagamento tem. E colocando o total dos recebimentos, dos proventos no caso, né, menos os descontos, a gente chega num valor aí, incluindo o FGTS, de R$ 46.971,15. Então, um empregado cujo salário mensal é de R$3.000, incluindo 13º, enfim, todos os benefícios, ele teria o valor de R$ 46.971. Bom, se você dividir esse valor por 12, você vai encontrar o valor de R$ 3.914,26. Ou seja, você já percebe que você não recebe os R$3.000, ou o valor líquido, né, que seria R$ 2.432,55. Você acaba recebendo mais por conta dos benefícios que a empresa paga para você enquanto empregado. Bom, com a simulação que você realizou e que nós estamos aqui apresentando para esse funcionário cujo salário é de 3.000, a gente já tem as informações de quanto ele custa anualmente. E como seria propor uma remuneração que seria mais vantajosa? Então, você enquanto PJ abriria um MEI, certo? E faria emissão de notas fiscais mensalmente para essa empresa para a qual você trabalha. E como cobrar os honorários adequados para isso?
Para você realmente ter um retorno significativo, nós orientamos que o ideal seria propor o dobro do que você recebe na atualidade. Eu sei que parece absurdo, mas muitas empresas, inclusive empresas de TI, normalmente acham adequado realizar esse investimento no prestador de serviço, né, no funcionário que vai virar aí prestador de serviço, porque com uma remuneração que seja um pouquinho mais alta, né, esse empregado, esse prestador de serviço, né, esse empregado que agora é um prestador de serviço, tende a ficar mais satisfeito com o salário que recebe, e você consegue manter. Não é bem um salário, é uma remuneração, porque é um honorário, na verdade, porque enquanto prestador de serviço passa a ser honorário, mas ele fica mais satisfeito, ele acaba prestando serviços de forma mais adequada. Então, em vez de gastar com outras questões relacionadas a impostos, enfim, toda a burocracia aí para fazer a admissão e manter esse empregado, parte desse valor, grande parte, na verdade, ele consegue destinar para o empregado, na verdade, para o prestador de serviço e deixá-lo mais motivado. Bom, é importante lembrar que uma vez que você é pessoa jurídica, né, ou seja, uma empresa, abriu um MEI para prestar serviços para essa outra empresa, você já não é mais um empregado seletista. Então, você não recebe benefícios desse empregado seletista. Então, não recebe 13º, não tem depósito mensal de FGTS, não recebe vale transporte, isso é uma particularidade. Tem empresas que acabam pagando o vale transporte e o vale alimentação, vale refeição desse trabalhador, desse prestador de serviço. Mas realmente, cada caso é um caso. Mas normalmente você perde esses benefícios. Na verdade, eles são convertidos em um aumento na sua remuneração. Então, realmente precisa verificar se é adequado para você se manter como seletista ou realmente abrir uma empresa e emitir uma nota mensal e trabalhar como PJ para essa empresa. Bom, outra situação que acontece muito também, nós tivemos um outro questionamento que nós inserimos também lá no nosso blog do Meu Contador Online, seria mais ou menos assim: bom, mas meu empregador gastaria quase o dobro do que ele gasta atualmente me mantendo, né, mantendo-me como seletista. Então, anualmente, enquanto CLT, ele gasta R$ 46.971,15 e como PJ, dobrando o salário, ele gastaria R$ 72.000 mensal, é um aumento de 34,76%, aproximadamente. Ele não aceitaria esses termos, né? Muitas pessoas têm essa situação, onde o empreendedor, o empregador, na verdade, não vai aceitar essa alteração tão brusca. Cada caso é um caso. Nós já vimos muitas situações onde esses empregadores, eles propõem essa alteração para esse funcionário, para esse empregado que vai se tornar um prestador de serviço, porque realmente isso motiva e ele consegue ter um espaço na agenda dele, ele não precisa trabalhar diariamente na empresa, ele só precisa cumprir os prazos estabelecidos. Então, realmente é uma modalidade de trabalho que acaba sendo um pouco mais, não diria tranquila, porque ainda tem prazos e outras questões, mas ela acaba deixando a agenda livre para outros compromissos ou até para outras prestações de serviço. Então, realmente existe a possibilidade de dobrar, mas realmente precisa ser conversado com cada empregador tem uma proposta de trabalho diferente. Bom, suponhamos que o seu empregador de fato não aceite estes termos, né, que ele realmente acha que o valor de 72.000, enfim, para esse empregador aí, para esse empregado, na verdade, que nós simulamos, né, dobrando o valor, ficou realmente muito exorbitante o valor. Mas você pode fazer uma outra proposta, né? Um aumento de pelo menos metade do que você recebe na atualidade. Não tem como ser menos que isso. Por exemplo, então, um funcionário que recebe R$3.000, ele precisaria receber pelo menos R$4.500 como PJ, porque senão realmente não compensa. Até fazendo essa alteração de aumentar aí R$1.500, ainda não fica um valor tão atrativo no final do ano, né, quando a gente faz essa análise anual. Bom, nós podemos fazer uma comparação para isso ficar mais claro, né? Então, veja, um empregado que recebe 3.000 mensal, 36.000 no ano, vou deixar a tabela para vocês visualizarem e acompanharem comigo. Tem os descontos mensais, aí, anuais, na verdade, de 7.815,5. Tem o valor aí de FGTS, que tem que ser acrescido, de 43.531,15. Tem o valor dos benefícios, né, anuais, que seria de 8.347,20. E isso totalizaria aí os proventos menos os descontos, totalizaria aí um valor de 46.971,15.
Bom, e se você fosse PJ e aumentasse para 4.500, né, que seria o dobro não, perdão, pelo menos metade do que você recebe na atualidade, né? Então 3.000, perdão, mais 1.500, que seria metade. Então ficaria 4.500. Bom, você teria uma remuneração total de R$54 mil, você teria gastos com honorários contábeis, né, que dependendo da contabilidade, o contador online, na verdade, dependendo da sua empresa, MEI, por exemplo, os honorários são a partir de 99, então nós consideramos esse valor. Então você teria um valor aí de honorários contábeis mediano de 1.800 no ano, até menos. As despesas gerais, então alimentação, transporte seria aí 4.320 e o DAS/MEI que você precisaria pagar daria um valor de 632,40. Então o total líquido, né? Então novamente os recebimentos menos os descontos totalizariam um valor de R$47.247,60. Você percebe que teve uma diferença aqui de R$1.000 praticamente, né? Então, enquanto era 46 mil, né, enquanto seletista, e passou a ser 47 enquanto PJ. Então, mesmo aumentar 1.500, ou seja, metade do que você já recebe na atualidade, não tem um retorno tão positivo assim. Então, realmente é preciso visualizar qual a situação, fazer esses comparativos na tabela que nós vamos disponibilizar aqui, nessa planilha de Excel. Você vai inserindo as informações, ele vai fazendo os cálculos, você verifica lá qual seria o valor mais adequado. Mas realmente, se nós formos falar de um valor que realmente seja adequado mesmo, seria realmente dobrar. Mas não conseguiu dobrar, faz as simulações lá na calculadora e vê o que fica realmente justo para você enquanto trabalhador, enquanto prestador de serviço e para o empregador. Bom, um adendo que nós podemos inserir aqui é que essas informações são todas variáveis. Realmente tem pessoas que vão ter gastos diários, mensais, maiores do que outras, né? Inclusive para realizar esses serviços, para prestar esses serviços. Então, por isso que a tabela é essencial para que você consiga enxergar quanto você gasta mesmo e quanto que você vai de fato receber. Tá? Antes de fazer a proposta, consulta a nossa tabela, faz essas simulações e boa sorte. Aí realmente você precisa saber negociar para encontrar uma boa proposta para uma remuneração justa. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, dê o like, ative as notificações sempre que nós postarmos alguma coisa aqui no canal, algum vídeo, alguma informação, vocês recebem a notificação. Coloque aqui nos comentários para mim se vocês já tiveram essa situação, onde precisaram, onde receberam, na verdade, a proposta do seu empregador de rescindir o contrato como CLT e abrir uma empresa e emitir notas fiscais mensais. E como que foi isso? Conseguiu propor uma boa remuneração? Não conseguiu propor? Conta aqui para mim, eu quero visualizar aí como é que os nossos clientes ou o nosso público de modo geral vivencia e vê essa situação. Eu vou pedir para vocês compartilharem, é importante isso para a divulgação do canal e mais que isso, com certeza você deve ter um amigo, um colega que realmente está pensando em fazer a abertura de uma empresa, de um MEI e não sabe ao certo se isso é realmente válido. Com esse vídeo ele consegue decidir com mais informações, né? Ele tem um embasamento melhor para decidir. Nós vamos deixar aqui na descrição o link dos artigos, né? Assim como a calculadora, né? Na verdade a planilha de Excel, para você descrever lá as informações e fazer as suas simulações. E é isso. Muito obrigada pelo acesso. Até semana que vem. Tchau!